Maior estudo brasileiro sobre a hidroxicloroquina conclui que o remédio é ineficaz em casos leves e moderados de Covid-19. O Ministério Público de São Paulo denuncia o ex-governador Geraldo Alckmin por corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, é alvo de operação que investiga pagamento de propina. No Rio de Janeiro, a prisão do ex-presidente do IABAS. A organização social por trás dos hospitais de campanha também é acusada de fraudes em contratos com a prefeitura. 21 milhões de brasileiros tiveram renda de apenas R$ 7 em junho. Reflexos das demissões e do isolamento social. Quase 30 milhões de domicílios receberam o auxílio emergencial. A Caixa vai antecipar a retirada do saque aniversário do Fundo de Garantia. Morre o músico Sérgio Ricardo, que fez história ao quebrar o violão em um festival dos anos 60. Copa do Nordeste, jogo no telão e buzinaço na hora do gol. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Uma vingança pode ter motivado a morte de 2 moradores de rua em Itapevi, na Grande São Paulo. Eles passaram mal depois de comer marmitas doadas. Uma adolescente e um menino de 11 anos que também comeram as marmitas estão internados. O estado de saúde do garoto é grave. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um falso médico que oferecia serviços estéticos. É o 3º caso suspeito de exercício ilegal da medicina somente este mês no estado. Os conhecidos com os quais você possa ter contato, que se submeteram a esse procedimento. A Covid-19 já matou 84.082 brasileiros, 1.311 só nas últimas 24 horas. Mais de 2.287.000 casos da doença foram confirmados e mais de 1,5 milhão de pessoas estão curadas. O Centro de Contingência do novo coronavírus justificou hoje o recorde de novos casos registrados nesta quarta-feira no estado de São Paulo. Segundo o comitê, houve uma instabilidade no sistema de dados do Ministério da Saúde, que durou 5 dias. Pela segunda vez, o governo... Nós vamos ter com a consolidação hoje dos dados. O Ministério da Saúde confirmou que alguns estados tiveram dificuldade para preencher os dados da Covid-19 no último fim de semana. Segundo o Ministério, técnicos ajudaram a resolver o problema. Você vai ver no próximo bloco. A Justiça afasta a servidora do IBAMA suspeita de envolvimento em tráfico internacional de animais silvestres. Autoridades de Buenos Aires vão pagar infectados para aceitarem isolamento social em instalações do governo. O SBT Brasil volta já já. A Fundação Oswaldo Cruz afirma que a volta às aulas durante a pandemia pode representar um perigo, pelo menos para 9 milhões de brasileiros. Os vulneráveis são adultos do grupo de risco que moram com crianças e adolescentes. A próxima etapa de flexibilização na cidade do Rio de Janeiro prevê... E mais um estudo mostra que a hidroxicloroquina não traz qualquer benefício para o tratamento da Covid-19. Desta vez, a conclusão foi de uma coalizão de instituições e hospitais brasileiros. É a pesquisa mais abrangente. O Ministério Público e a Polícia Civil prenderam hoje 4 empresários suspeitos de comandar um esquema de fraudes em contratos da organização social IABAS com a Prefeitura do Rio de Janeiro. O instituto, que já vem sendo investigado por irregularidades na operação de hospitais de campanha estaduais, recebeu mais de 4 bilhões de reais em recursos públicos entre 2009 e 2019. Para combate à Covid-19, das 7 unidades prometidas, apenas 2 foram entregues. A defesa do empresário Luiz Eduardo da Cruz e da mulher dele, Simone, disse que as acusações são improcedentes. O advogado de Francisco Chiamarella Neto só vai se manifestar nos autos. Nós não tivemos retorno da defesa de Marco da Cruz. O ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, foi alvo de uma operação do Ministério Público que investiga um esquema de corrupção na saúde durante o governo dele. R$ 50 mil cumpridos em cédulas de real e dólar.
A defesa do ex-governador se disse surpresa com a ação de hoje e afirma que não teve acesso a qualquer investigação instaurada pela Polícia Civil ou pelo Ministério Público. O advogado do ex-secretário de Saúde, Rafael Barbosa, disse que a medida de busca e apreensão é um absurdo jurídico e que o secretário deixou o governo 7 meses antes da assinatura do contrato em questão. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, no PSDB, foi denunciado pelo Ministério Público por corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Segundo a denúncia, ele teria recebido da construtora Odebrecht mais de 11 milhões de reais por meio de Caixa 2 para campanhas eleitorais. Outras 9 pessoas foram denunciadas. A força-tarefa da Lava Jato em São Paulo. A Odebrecht afirmou que a denúncia é desdobramento de fatos já reconhecidos pela empresa e que novos controles internos foram adotados para reforçar o compromisso com a ética. A defesa de Marcos Monteiro, coordenador da campanha de 2014, disse que vai provar que os supostos fatos divulgados são completamente infundados. A Justiça afastou a servidora do IBAMA, Adriana da Silva Mascarenhas, ex-coordenadora do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres em Brasília. Ela é suspeita de envolvimento com o tráfico internacional de animais silvestres, que foi descoberto depois que um estudante de veterinária foi picado por uma serpente naja. Segundo o IBAMA, a funcionária afastada teria expedido uma babá, levadas ao hospital e se recuperam. A Caixa Econômica Federal liberou a retirada antecipada do dinheiro do Fundo de Garantia do Trabalhador na modalidade saque aniversário. Esse empréstimo, entre aspas, será abatido com juros do saldo do FGTS do trabalhador. 5 bilhões de reais devem ser injetados agora na economia. Os recursos estarão disponíveis na próxima segunda-feira. Serão solicitados pelo próprio aplicativo da instituição. Mais de 20 milhões de brasileiros tiveram renda domiciliar média de apenas R$ 7,00 no mês de junho, segundo o IBGE. Muito pouco, né, Marcelo? Pouquíssimo. E a pesquisa PNAD Covid-19 revela também que quase metade da população mora com pelo menos uma pessoa que recebe o auxílio emergencial do governo. Demitida há um mês. 8 das principais companhias de alimentos e bebidas do Brasil se uniram para ajudar comerciantes na retomada das atividades. O movimento Nós deve beneficiar cerca de 3 milhões de pessoas com ações de auxílio ao pequeno varejo. O mercadinho de bairro não fechou durante a quarentena. Vão virar oportunidades. Pedir a todo mundo para se proteger, para manter o distanciamento social e cumprir tudo para isso passar logo. Você vai ver daqui a pouco a definição dos confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste. Morre no Rio de Janeiro, aos 88 anos, um dos grandes nomes da Bossa Nova, Sérgio Ricardo. O SBT Brasil volta já já. A nuvem de gafanhotos que atinge países vizinhos se aproximou do Brasil nas últimas 24 horas. Os insetos estão a menos de 100 quilômetros do Rio Grande do Sul. O tempo muda no sul do Brasil após uma semana bastante seca e quente. Uma frente fria espalha chuva entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no sudoeste paranaense. Um alívio para quem tem sofrido com o tempo seco. Enquanto isso, em grande parte do país, uma massa de ar seco e quente persiste, garantindo mais um dia com tempo firme. Chove na costa leste nordestina e mais ao norte do Brasil. A máxima chega aos 35 graus em Palmas e Cuiabá. Em Porto Alegre, os termômetros marcam até 26 graus. A mesma temperatura em Belo Horizonte. Na capital paulista, a sexta-feira e o sábado terão sol e calor. Já no domingo e na segunda-feira, a nebulosidade tende a aumentar por causa de uma frente fria que passa sobre o oceano e as temperaturas diminuem. O deputado federal Capitão Augusto, do PL de São Paulo, decidiu distribuir anéis para colegas da Câmara. O parlamentar pediu que alguns deputados enviassem a medida dos deputados para mandar se pronunciou. Inacreditável.
Bem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a notícia-crime apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro e contra os filhos dele, Flávio e Eduardo Bolsonaro. O caso envolve a derrubada de contas do Facebook ligadas ao PSL e aos políticos. Derrubadas pelo Facebook por disseminar informações falsas. O procedimento é padrão desse tipo de ação. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou prisão domiciliar a presos do grupo de risco do novo coronavírus. O pedido de habeas corpus coletivo, que contemplaria pessoas detidas por crimes sem violência, foi feito pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. A ação foi movida após a concessão do benefício ao ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, que é investigado por integrar um esquema de desvio de dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na decisão, o ministro ressaltou que é necessária a análise individual dos casos e o preenchimento de requisitos, como a impossibilidade de receber tratamento no presídio em que o detento se encontra. A China deverá fechar nas próximas horas o consulado do país em Houston, nos Estados Unidos. A tensão entre os dois países cresceu depois que os americanos fizeram acusações sobre a falta de transparência do governo chinês em relação ao surgimento do novo coronavírus. Faltando menos de 24 horas para o fim do prazo dado pelo governo na corrida presidencial de novembro. E por causa do aumento dos casos do novo coronavírus na Flórida, o presidente americano Donald Trump anunciou hoje o cancelamento da convenção do Partido Republicano que aconteceria em Jacksonville no mês que vem. O evento, que deverá confirmar a candidatura de Trump à reeleição, foi transferido para a cidade de Charlotte, na Carolina do Norte. Quase 632 mil pessoas já morreram em decorrência da Covid-19 no mundo. Em Tóquio, o número de novos infectados foi o mais alto desde o começo da pandemia. Foram confirmados 360... oxigênio medicinal. E agora a gente fala de futebol porque a bola voltou a rolar pelo Campeonato Paulista. Ontem o Corinthians venceu o clássico contra o Palmeiras e ainda tem chance de se classificar, viu, Raquel, para a próxima fase. Mas a torcida alvinegra está de olho no jogo que acontece agora entre Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. Se o time de Campinas vencer, o Timão aí estará eliminado. O derby paulista foi disputado na casa do alvinegro. Grêmio, Gil. E as quartas de final da Copa do Nordeste acontecem no próximo sábado em Salvador e Feira de Santana, na Bahia. Os confrontos foram definidos ontem. 7 times se classificaram na última rodada da fase de grupos. Da Paraíba. O Ceará enfrenta o Vitória. Fortaleza joga com o Sport. E o Confiança entra em campo contra o Santa Cruz. Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 88 anos, o cineasta, escritor e músico Sérgio Ricardo. Um dos grandes nomes da música brasileira e do cinema novo, o artista teve insuficiência cardíaca. Sérgio Ricardo era o nome artístico. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Nesse Dia dos Pais, a Jequiti